Muito bem. Nós vamos, então, dar início aqui ao nosso estudo da canção, né? Nosso programa Qual é a Música. Eu estou com a música aqui na minha outra tela, está aberta, então eu vou acompanhando aqui. Vocês têm, eu vou pegar aqui, já passei para vocês, tá? Aqueles que quiserem, depois curtir a música individualmente, eu estou colocando aqui no grupo, tá? O link da canção para vocês aproveitarem aí, tá? Em outro momento, tá bem? Eu vou acompanhar aqui a tradução que foi oferecida, né, por esse programa aqui, que eu acho que ela está bem, assim, tá compatível, tá? E depois vocês podem verificar lá os dados, tá? Vamos começar, vamos dar início, então. A canção, o nome da canção é Inocência. Inocência. Tá? Tanto, né, de um modo geral, os mestres, né, qual é a nossa dinâmica aqui? Né, nós nascemos como seres humanos. A gente está aí com esse problema aí diante de nós, esse desafio. Tá? Nós nascemos como seres humanos. Agora, o que nós, se vocês já ouviram falar, né, a questão dos traumas de infância, as pessoas às vezes ficam traumatizadas com certos eventos que acontecem na infância, ficam presas nesses traumas da infância, esses traumas eventualmente são realmente muito graves, né? Pode ser acidentes domésticos, podem ser violência doméstica, pode ser traumas domésticos como perda de um ente querido, alguma coisa assim, e aí a pessoa fica presa nesse looping do passado e toda a experiência atual é metabolizada, né, por essa metáfora do passado, que é essa experiência individualizada ali. E a pessoa, então, vai ressignificar toda a sua vida com base nesses traumas ou, né, nessas dificuldades que ela teve. Então, a interpretação da vida pode ser, eventualmente, pessimista em função de um trauma produzido na infância que a pessoa deve, então, resolver isso daí, ou, então, viver, né, um luto constante, luto sobre luto, né, uma reincidência de lutos contínuos. Ou, então, ela deverá fazer algo para resolver essa questão lá na infância. Beleza, tudo bem. Então, eu estou falando isso daí. Porque nós, enquanto comunidade, enquanto egrégora, enquanto humanidade, tivemos uma infância, enquanto grupo, né? Nós tivemos uma infância. E aí, qual seria esse caso, né? Em termos de grupo, qual teria sido a nossa infância? Qual teria sido o trauma da nossa infância que nos afeta, inclusive, nos dias atuais, produzindo sobre nós uma metáfora de existência que gera uma concepção, uma compreensão da vida, né? Uma forma de viver, uma interpretação da vida. Será que haveria uma situação assim também? Será que haveria um trauma coletivo da infância da humanidade que justificasse, muitas vezes, vamos dizer, a nossa incidência de desistência da vida, né? De índices tão elevados de suicídios, de desesperos, de violência? Será que nós temos uma relação, todos esses índices de ansiedades e angústias que nós vivemos na nossa era atual, no nosso momento atual, tem alguma relação com um possível trauma da infância da humanidade? Será que a gente pode fazer essa relação? Ou isso seria apenas uma conjecturação aleatória? Ou, de fato, a gente poderia encontrar vestígios de que um trauma inicial da infância da humanidade estaria interagindo com a nossa situação atual? Seria possível fazer essa relação? É uma coisa que a gente pode perguntar, né? Vamos ver se nós conseguimos fazer essa relação. Vocês todos já ouviram falar no chamado pecado original, né? O pecado original. O que consiste o pecado original? Ah, mas Devananda, você está falando isso daí é da religião de outra pessoa. Eu nem faço parte dessa religião de pecado original. Não, calma, gente, espera aí. Não tem nada a ver com religião. Nós estamos falando de um sistema de conhecimento que influencia o grupo. Tá? Nós fazemos parte de um grupo. Nós podemos ser uma minoria. Nós podemos ser até uma exceção do grupo. Mas nós não podemos negar a influência que o grupo exerce sobre nós. É ingenuidade achar que nós somos isolados do grupo. O grupo exerce influência psicológica sobre os indivíduos. Uma vez que nós somos indivíduos, parte do grupo, nós somos, sim,
afetados pelo grupo, quer seja de maneira predominante ou de maneira participativa singela. Entretanto, a negação da influência que o grupo exerce sobre o indivíduo é uma ingenuidade da conclusão, tá? É uma ingenuidade conceitual e uma ingenuidade filosófica e uma pretensão de pureza absoluta. Não existe isso, tá? Nós somos afetados, sim, pelo grupo, pelo meio social, pelo ambiente. Nós somos afetados, sim, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, a história da humanidade, está fundamentada predominantemente na ideia de um pecado original, que é a ideia quando você pensa, como é que eu vim parar aqui nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? Como que eu vim aqui no mundo? Então, sempre tem a sugestão ou uma intenção ou uma insinuação de que a alma ou ser consciente cometeu uma falha original ou um pecado original, uma rebeldia original, e essa rebeldia original teria dado, então, início à destruição da humanidade, né? Na mitologia dos povos do livro, vai, então, estar apresentado, não é, a Eva com o Adão e um erro de cálculo da nossa infância da humanidade, que teria sido a nossa mitocôndria, né, original, o DNA da Eva, que por um acidente ingênuo de uma criança absolutamente despreparada, teria cometido um erro traumático que teria colocado em situação de destruição e trauma coletivo toda a humanidade. Essa é a mitologia, a história contada. Entretanto, sendo ela mitologia ou não, sendo ela apenas uma história contada ou não, ela exerce uma influência psicológica sobre a humanidade e sobre a consciência, de modo geral, tá? Então, o impulso ou a intuição de que nós somos resultados de um pecado, veja bem, vai fazer com que você se olhe no espelho, mesmo que você não conjecture essa probabilidade, como se trata de uma influência de grupo, esse conceito vai estar na rede, ou seja, no seu inconsciente, tá? Então, quando você olha para o espelho, você está vendo ali o quê? O resultado de um erro, o resultado de uma violência, o resultado de um trauma, o resultado de um pecado. Então, você vai estar vendo o quê? Um ser, ok, que não merece ser amado. Ou seja, é como uma criança, por exemplo, que foi violada e ela olha para si mesma com nojo, com raiva, talvez, ou então não se sentindo merecedora de ser amada, ou desconfiada, ou traumatizada e violada na sua relação de amor à humanidade ou com as demais pessoas, devido a esse trauma da violência. Tá? Então, inconscientemente, o que nós trazemos dentro de nós é o sentimento de desmerecimento, o sentimento de ser um erro consequente, ou seja, de uma incapacidade, ok, de fazer essa relação entre o que nós somos enquanto alma com relação a essa fonte original da qual nós seríamos, em tese, pelo menos na hipótese, partes integrantes. Então, nós seríamos a parte integrante que não merece ser amada por conta de um trauma existencial original que se deve ao pecado, chamado pecado original. Seja ele pecado original como parte integrante da mitologia dos povos do livro, ou seja ele por um conceito fundamentado na ideia felônica de que a alma, estando presente na transcendência, ou seja, no reino de Deus, teria cometido ali uma violência, um exagero de inveja, ou uma improbidade de comportamento que teria justificado ela ter sido banida do reino de Deus e exilada, né, nos reinos terrestres, onde predomina a morte e as doenças. Então, novamente, você tem aí um ser que merece o castigo que está recebendo e que, portanto, não merece amor, não merece carinho, não merece respeito, não merece dignidade existencial. Então, o que esse ser vai fazer? O melhor uso de um bom negócio, ou seja, ficar por aqui e tentar se ajustar por aqui mesmo, por conta do constrangimento que ela se aplica a si mesma por considerar-se o resultado de um trauma ou de uma violência, ou ser a si mesmo o objeto, né, de uma acusação, de um erro original que a motiva a ser tratada da maneira como está sendo tratada. Então, isso
É o equivalente, por exemplo, de uma síndrome de Estocolmo. Eu não sei se vocês já ouviram falar na síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo, Estocolmo é a capital da Suécia, tá? Então, houve um evento ali, naquela cidade, em que algumas garotas foram sequestradas durante um assalto a um banco. Então, algumas garotas foram sequestradas. E essas garotas, então, elas passaram um bom tempo com os sequestradores e uma delas, pelo menos, desenvolveu afeição, amor, paixão por um dos sequestradores, e ela, inclusive, depois passou a defender essa pessoa publicamente, e ela foi objeto de estudos da psicologia, e o resultado da pesquisa indicou que a mente, para adaptar-se a um trauma, a uma dor, a um susto, a um medo profundo, a um sofrimento, descobre prazer nisso daí. Então a pessoa passa a sentir prazer, a prazer na dor, o prazer no sofrimento, que é uma adaptação distorcida da nossa tendência ao prazer, a nossa tendência a extrair prazer. Então, como a situação é crítica, a mente passa a extrair prazer durante o processo da dor, que é uma forma de atenuar a própria dor. E aí isso chama-se, alguns podem, alguns chamam isso de justamente a síndrome de Estocolmo, e quando isso vai para outras áreas e dimensões do comportamento humano, também, eventualmente, chama-se a isso de... significa a arte de ter prazer enquanto se sofre simultaneamente. Os sábios dão uma metáfora parecida, quando eles vão dizer que os camelos, eles sentem prazer ao mastigar espinhos, né? Eles comem uma planta, que é o cactus do deserto, e é espinhoso. E o camelo, enquanto mastiga aquela planta, os espinhos furam a língua do camelo e sangra. E ele mistura o sangue, com aquela planta, e eles desfrutam, sentem prazer nisso daí. Então, eles sentem dor e, ao mesmo tempo, extraem daí prazer. Então, essa característica da mente, de se adaptar à dor, extrair prazer da dor, para adaptar-se à dor, é o que se chama de síndrome de Estocolmo, é objeto de pesquisa da psicologia, tá? Então, assim, de acordo com as indicações, nós, como seres conscientes, nos adaptamos à ideia de que nós somos merecedoras da condição de sofrimentos. Então, nós nos adaptamos ao sofrimento, e isso, em parte, se deve ao fato de um conceito geral de que nós fomos... Aí, só para enfatizar esse ponto, eu vou apresentar a música, de que nós fomos rebeldes na transcendência, e então cometemos um erro grave e fomos expulsas do paraíso. Essa é uma teoria chamada felonia, que é o conceito de teoria felônica. Foi fundamentada aí entre os monges da Idade Média para explicar a queda da alma, ou para justificar em tese ou teoria a queda da alma, em que a alma teria sido rebelde no reino de Deus e teria sido expulsa do reino de Deus para ser exilada no deserto, que é conhecido como a Terra, chama-se teoria felônica, tá? E, finalmente, nós temos a ideia do pecado original, em que a nossa mãe original, a chamada Eva, teria tido, então, um tropeço, e devido a esse tropeço, haveria, então, o trauma da expulsão do paraíso devido à perda da inocência. Por isso, essa canção está falando da busca dessa inocência original, Como rever essa inocência? Como buscar por paz de espírito, tendo esse estigma, já tendo esse diagnóstico de que nós somos descendentes de um pecado. Então, como se sentir um ser amável ou amado, ou como ter paz de espírito, sabendo que você é resultado de uma violência, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, no caso triste de uma pessoa que, de repente, fica sabendo que é resultado de uma violência sexual. Nasceu como resultado de uma violência sexual, por exemplo. Então, ela quer saber quem são os pais e, de repente, ela descobre que a história dela é uma história triste, em que ela foi consequência de um abuso sexual. Então, como que ela se sente amada? Como que ela se sente querida pelos pais numa condição assim? Então, ela vai tratar isso como? Com terapia, com tratamentos. E, no nosso caso, como chama a nossa terapia? Religião.
tá? Porque nós trazemos, né, na nossa substância de grupo a ideia de que nós somos condenados no exílio por conta de uma rebelião, de uma revolta, de uma inveja original no reino de Deus, ou então que nós somos o resultado da violência causada por uma infração cometida pelos nossos pais originais, e a partir daí a violência e a dor e o sofrimento passaram a fazer parte de nós. Então, como reatar essa relação com o Deus anterior ao pecado, já que nós somos filhos ou frutos do mal, frutos do pecado? Então, essa consciência, ou esse conceito, ele está interagindo no nosso inconsciente. Quer a gente tenha escolhido outra religião, que não tem nada a ver com essa mitologia, que tem outro tipo de mitologia, etc., não importa. Nós fazemos parte de uma rede. Nós estamos interligados nessa rede. E essa rede metaboliza um processamento químico que interage no sistema neural de todos que estão plugados na rede. Portanto, faz parte do nosso inconsciente esse conceito inconsciente coletivo. E interage, nos forçando a ter interpretações de realidade, e normalmente pessimista, e o resultado é a desistência, muitas vezes. Né? Que é uma das conclusões do pessimismo e da tristeza. É claro que muitos de vocês nem pensavam nisso, lógico, não faz parte do... É que a gente está fazendo uma análise, secando o que está acontecendo nos bastidores. Porque quando você tem ações, quando você tem decisões na vida, às vezes você pensa, por que eu faço assim, ou por que eu faço assado, por que eu sinto isso? E isso tem a ver com como o programa de fundo está rodando em você. De repente você não tem acesso ao programa de fundo. Aí você não entende o que está acontecendo lá na frente. Mas nós estamos dando uma olhadinha como é que funciona o programa de fundo, para você saber, muitas vezes, o que acontece com você que não tem a ver com uma decisão pessoal sua. Muitas vezes tem a ver com uma motivação de um inconsciente de grupo, que te pressiona para pensar ou para sentir aquelas coisas dessa ou daquela maneira. E uma das responsáveis, né, assim, pelo pessimismo, pelo sentimento de indignidade existencial, de desistência da existência, tem a ver com o trauma da infância da humanidade, que parte do princípio de que nós somos resultados ou de uma catástrofe, que é o pecado original, ou de um fracasso numa rebeldia na transcendência, onde nós fomos jogadas para o exílio, não é, o assim chamado mundo material, que é a criação. Tá? E essa canção, assim, muito embora talvez, né, ela não tenha a intenção de chegar a esse ponto, né, da questão em si, da análise em si, é sobre isso que ela fala. Tá? Então, algumas partes dessa canção, por exemplo, vou trazer, depois a gente vai assistir novamente a canção, tá? Ela começa assim, ó, o céu esconde o que eu queria ver, né? O céu esconde o que eu queria ver. O que a alma quer ver? A alma quer ver a transcendência, a paz, a felicidade. Ela quer ver para além dos muros altos. Mas o céu esconde. E o céu é como? O céu é escuro, né? Ou seja, a escuridão da ignorância, o medo, a distância, esconde, ou seja, priva de mim aquilo que eu realmente queria ver, que é a essência, a inocência pura, né, da criança, como Jesus ensinou, ou como Picasso certa vez falou, né? O reino de Deus pertence às crianças. Então, essa inocência da criança foi rompida. A humanidade teve a sua infância roubada. Ela teve a sua infância violada. Assim como uma criança, eventualmente, pode ter tido a sua infância roubada ou a sua infância violada, a humanidade, devido aos conceitos que tem acerca de si mesma, está aplicando sobre si uma condenação em que a infância dela é roubada. A infância dela é violada. Então, esse passado, essa noite escura, que é o estigma sobre a humanidade, impõe sobre ela um sequestro da infância. Ou seja, né, onde ela vai conseguir paz se essa infância foi violada, né, ou então ela foi eventualmente agredida, tá? Então, eu vou seguir aqui as estrelas são como os olhos, né? Elas estão observando na escuridão. Paixão e medo correm em mim, né? A noite é um fantasma acusando o meu coração. As estrelas, né? O que são as estrelas? As estrelas são, né, as acusações sobre nós. Assim, os conceitos que nos impõem uma
um diagnóstico pessimista. Agora, eu sou um ser que sinto vontade de viver. A paixão corre em mim, a vontade de viver corre em mim, o prazer, a vontade de ser feliz corre em mim, está dentro de mim. Eu sinto esse pulso, essa vontade de viver, mas a escuridão me assusta, me apavora, e as estrelas estão me olhando, ou seja, né, que são as pressões da religião, as acusações, o medo do inferno, né, que, assim, todo esse processo pelo qual nós passamos, que são justamente aquilo que nos mantém, né, em termos de como se um fantasma realmente estivesse convivendo conosco. Então, essa vida pode ser tal qual um lugar solitário. Eu escuto os risos como eu caio em graça. Eu caio em graça. Né? Agora eu estou marcada com o pecado original. Né? Então, a canção vai dizer que essa vida é um exílio. Né? Eu posso me sentir numa solitária, ou seja, numa prisão. Embora eu sinta o prazer de ser feliz, de cair na graça, do prazer de existir, sempre volta em mim o sentimento de culpa pelo pecado original. Ou seja, eu estou manchada. A minha infância foi violada. Então, por mais que, sabe aquela pessoa que está numa festa com os amigos, felizes, e de repente ela está sorrindo e de uma hora para outra fica triste, algo leva ela de volta para o passado, em que compromete e contamina aquele momento de felicidade, pode ser apenas uma invenção mental da pessoa, uma tendência a curtir os sofrimentos criados pela própria imaginação ou pela própria mente, ou podem ser fatores reais que levam essa pessoa, né, a contaminar a sua felicidade local, que é o que nós chamamos de autossabotagem, né? A pessoa, ou o Raul Seixas talvez diria solidão na multidão, né? Então, a pessoa está na multidão e, ao mesmo tempo, se sentindo completamente solitária. Que é muitas vezes como assim as pessoas sentem, né? Na humanidade, sentem que são seres solitários, vagando sozinhos e, ao mesmo tempo, tentando encontrar aí um sentido para ver, um sentido para viver. É como na canção, né, da Paula Toller, quando ela vai mencionar aqui: será que existe alguma coisa em algum lugar que justifique a vida, ao menos nesse instante? Então, esse sentimento de solidão, de abandono, tem uma relação com o tipo de conceito que a humanidade tem acerca de si mesma. Tá? Isso interfere no processo de metabolizar e de entender, né, a existência, até de produzir qualidade de vida. Tá? O que a gente está estudando aqui, tá bom? Agora eu estou marcada, né, pelo pecado original no mundo sem fim. Né? E quem vai lutar pela inocência? Quem é capaz de devolver a inocência quando nós estamos sempre negando, não a prova? Quem vai lutar por essa justiça? Nós estamos tentando negar, né, o fato de que nós somos amados, nós somos seres queridos para Deus, mas ao mesmo tempo tem um estigma que diz que ele nos expulsou do paraíso. Então, se ele nos expulsou de casa, se ele nos mandou embora de casa, como é que a gente vai se sentir amado por uma pessoa que nos mandou embora de casa? E nós estamos sofrendo as consequências da solidão, do abandono, do desterro, do exílio, se nós fomos expulsas de casa. Quem é que vai buscar essa felicidade original, essa paz original, essa integração original, se nós fomos mandadas embora de casa? Como sentir essa felicidade original? Quem é que pode fazer justiça? Ou seja, é justo, né, nós estamos sofrendo as consequências de um trauma causado pelos nossos pais original ou pelos nossos, né, ancestrais? Então, aí é uma indagação que a pessoa está fazendo, né? Quem vai lutar, né, por justiça? Ok? Quando lavamos as mãos de verdade, ok? Nós negamos, né, o fato de que nós temos um princípio de acusação contra nós, ao mesmo tempo que nós também partimos do princípio de que nós merecemos essa felicidade, merecemos a paz, merecemos o amor, entretanto, ao mesmo tempo, com as mãos cheias, né, de decretos de acusação contra a nossa própria existência. Então, como voltar para uma vida simples? Ou seja, como ser, novamente, como uma criança, onde? Na terra prometida. Aí, vai diretamente ao ponto da questão, né, da mitologia do povo do livro.
Então, a intenção é como voltar a ser uma criança, ou como voltar a ser amada pelos pais. Não é? Assim, a gente como terapeutas, psicólogos, nós encontramos muito a situação de a pessoa tentar buscar o amor dos pais, a aprovação dos pais, o amor dos pais. E aí a gente tem uma humanidade, um grupo, que está tentando buscar essa aprovação, esse amor desse pai original que expulsou os filhos da casa. Então ele está aqui, como é que eu vou conseguir voltar a ter aquela inocência depois de já ter sido manchada pelo pecado original? Como é que eu posso negar a minha contaminação, a minha impureza, né, a minha condição de inferioridade e conquistar o coração, a aprovação desse pai, desses pais originais, né, desse pai, né, no caso aqui. Então se a gente pegar a canção que fala de uma pessoa ou de um coletivo, a conta fecha. É a mesma coisa. Só que aí você vai ter que usar a metafísica para entender o coletivo, enquanto que o indivíduo você usa apenas psicologia, tá? Então, vamos lá, seguindo aqui, ser uma criança na terra prometida, ou seja, né, essa intenção de querer retornar ao paraíso. Eu gostaria de poder dormir quando a noite me cobre, sonhando com flores caindo nas minhas mãos, ou seja, a pessoa gostaria de ter paz. Eu gostaria de me sentir um ser amado, um ser querido. Eu gostaria de ter paz quando eu me deito. Eu não gostaria de dormir com essa sensação de culpa, de mal que me acomete, esse sentimento de uma pessoa impura, de ser suja, de ser resultado de um pecado ou de uma violência. Eu gostaria de me livrar dessa lembrança, dessa infância dolorida e triste que me gerou. Então, é uma ideia que a humanidade tem acerca de si mesma. Tem que ver se isso realmente é real, se a humanidade realmente passa por esse processo, ou se é uma fantasia, porque às vezes as crianças também fantasiam coisas, né? Então tem que ver se é uma fantasia da humanidade, ou se de fato ela realmente, essa afirmação, essa conceituação se justifica de fato, né? Se procede realmente. Vamos lá. Então, eu queria até estar sonhando com as flores caindo nas minhas mãos, ou seja, ela quer simplesmente ser feliz como uma criança, mas eu acordo aos prantos de uma multidão raivosa. Então, quem é essa multidão raivosa? Essa multidão furiosa? Será que talvez, né, foi isso que o Renato Russo tentou saber certa vez, quando ele disse por que o céu é azul? Né, explica a grande fúria do mundo. Né? Então, essa multidão raivosa será a mesma fúria do mundo que o Renato, certa vez, também identificou? Ou seja, esses cantores, esses poetas, esses pensadores, eles rastreiam o princípio de fundo sem necessariamente identificar metafisicamente a constituição de coletivo. Né? Então, eles vão fazer individualmente a metáfora. Mas se a gente transfere para o grupo com metafísica, a conta fecha. Então, essa multidão raivosa, quem é essa multidão raivosa? Essa revolta que o mundo tem, esse sentimento de mal-estar, esse sentimento de desamor em relação à humanidade, tem a ver muito com o fato de você olhar o outro e pensar da seguinte maneira: você foi expulso do paraíso, você não merece estar no reino de Deus, você é manchado de pecado original, ou seja, você é um lixo. Então, a pessoa não vai falar isso, mas isso está sendo processado lá dentro do inconsciente. Então, como vai ser as relações humanas? Fúria. Né? Uma multidão raivosa se matando entre si, porque o ser não merece amor. O ser é desamado. Então, ele pode morrer que está tudo bem. Ele não vale nada, praticamente. E ele já foi definido lá atrás que ele é descartável, é lixo. Então, quer dizer, esse sentimento de revolta, ele surge no coração do coletivo e o resultado são guerras, matanças, especialização em matar e tudo mais, né? Não estou dizendo que esse seja o único fator, mas é um fator que contribui decisivamente para o modus operandi da raça humana, tá? Mas eu acordo aos prantos, né? Com uma multidão raivosa. Então, um ser que busca a inocência, que busca amor, que busca paz, de repente se vê no mundo cheio de violência, fúria, né? Um mundo furioso. E aí, eu me vejo também, assim, me comportando de maneira
aversiva a uma pessoa, né, ao homem, né, contra um homem cujo amor poderia me salvar. Ou seja, aí ela já está mencionando diretamente o Salvador, no caso, Jesus, né, que seria a pessoa que poderia salvá-la de todo esse caos, de toda essa desordem, mas devido à paixão que ela sente pela vida, devido à vontade de aproveitar a felicidade que ela tem, isso, do ponto de vista dela, seria negar o Salvador. Ou seja, então ela está entre uma busca de satisfação, de felicidade, e ao mesmo tempo a negação daquele que poderia tirá-la dessa fúria, dessa revolta do mundo. E, novamente, a gente tem a negação da felicidade como caminho para alcançar a eternidade, que é, né, a ideia do Salvador em si. Então, é poder lutar contra o homem, né? Então, e aí ela vai suplicar, salve-me, eu beberei o sangue da sua coroa de dor e nos chamaram né, e nos chamarão de loucos. Olha só, eu vou, assim, dar uma pausa aqui para falar uma coisa, uma curiosidade sobre uma injustiça que se cometem contra o Império Romano. Tá? Interessante que o Império Romano é um dos temas mais recorrentes da humanidade. Olha só, vocês já ouviram falar que os romanos colocavam os cristãos injustamente, inocentemente, em coliseus e colocavam eles para serem devorados por bestas, leões, ursos? Vocês já viram essas descrições? De que eles pegavam os cristãos e colocavam os cristãos para serem devorados pelos leões apenas porque eles professavam a fé no Criador, ou a fé no Salvador, Jesus? Vocês já ouviram isso? Quem já ouviu isso? Ou só eu que ouvi? Será que eu estou enganado? Vocês já viram ilustrações? Tem escritos na história, né? Agora, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aí num detalhe interessante, que é o seguinte, ó. Essa canção, a menina vai dizer o seguinte, ó. Eu beberei o sangue da sua coroa de dor e nos chamarão de loucos, tá? Olha só. Na época do Império Romano, o Império Romano a administração romana não estava nem aí para qual religião você seguia. Ele não estava nem aí. Você podia adorar uma pedra, uma árvore, um passarinho, podia misturar passarinho com besouro, podia misturar rio com estrela, tanto faz. Os imperadores não estavam nem aí para você. Você podia adorar quem você quisesse, você podia inventar o seu próprio Deus, você só não podia fazer estátua de si mesmo. Aí dava prisão, dava cadeia. Mas se você fizesse uma estátua do imperador, podia, estava tudo certo. Entende? O Império Romano, ele não tinha problema nenhum com religiões. Se você chegasse lá no Império Romano, em Roma, e dissesse, eu sou da religião tal, o pessoal ia dizer, cai para dentro, tamo junto, é nós. Tem a nossa aqui também, se quiser misturar, vamos fazer um bem bolado aqui, vamos que vamos. Não tinha problema nenhum. O Império Romano não tinha esse problema com religião. O Império Romano não tinha problema nenhum com os cristãos. Os cristãos entraram em Roma tranquilamente. Tá? O problema, sempre que dava um problema, era que o pregador ia contra o imperador. Ele ia dizer que o imperador não devia ser adorado. Quem deveria ser adorado era Jesus. Aí, naturalmente, os policiais vinham, prendiam a pessoa e dizia, você vai parar com isso daí ou não? Não vou parar. Aí decapitavam. Era assim que eles faziam. Porque no período, a pessoa adorável era o imperador. E não uma pessoa desconhecida de uma cidade do subúrbio, lá de um fim do mundo, da Judéia. Isso era impraticável e perturbava a ordem pública. Porque se essa onda pega, todo mundo pode passar a dizer que meu tio é adorado, o meu primo, que tinha uma filosofia diferente, também é adorável, e o imperador perderia a força política, que era uma questão política. Então, qualquer pessoa que dissesse que o imperador não era adorável, submetia a esse problema aí. Não era uma questão conceitual. E os imperadores de Roma tinham inveja de tal e não sei o quê, aí vamos atacar. Não era assim. E depois outra coisa, tem um detalhe, é que sempre houve esse negócio de sequestro de criança, desaparecimento de criança. Era muito comum, nesses períodos, mulheres que não podiam ter filhos, roubar a criança para criar como se fossem delas. Era um maior medo das mulheres durante o período do Império Romano, era o sequestro de crianças. Principalmente porque também tinha tráfico de seres humanos, venda de escravos. Então, os gregos inventaram um sistema chamado pedagogia, em que uma pessoa era paga para levar a criança para a escola
e trazer a criança da escola para casa, para ela não ser sequestrada no meio do caminho, porque ela podia ser vendida como produto. Os seres humanos eram produtos. Eles podiam ser sequestrados e vendidos em outras localidades como produtos, escravos. Então era um terror isso daí. E, de repente, chega um grupo de pessoas religiosas, de uma seita, de um lugar distante, dizendo que eles não diziam, né? Eles faziam em segredo, que eles iam beber o sangue e comer a carne né? O ritual consistia em beber o sangue e comer a carne. Beber o sangue significa o quê? Não é alimentar-se do sacrifício de Jesus. E comer a carne significa o quê? Ouvir a palavra. Só que você vai explicar isso para o público de 2000 e tantos anos atrás. Vai explicar que focinho de porco não é tomada. O trabalho que dá. Então, quando eles entraram com essa filosofia nova de beber o sangue e comer a carne, eles foram confundidos com canibais, com seitas que sacrificam seres humanos para comê-los. Se você ouve falar que tem um grupo que se reúne em certos lugares, em umas cavernas, para beber sangue e comer carne de um ser humano, que eles falavam que era Jesus, isso é aterrorizante para as mães. Então, eram as mães que denunciavam os cristãos quando eles se reuniam. Ó, tem um grupo lá se reunindo aí. Aí os policiais iam lá e falavam, vocês têm que parar com essa religião. Eles diziam, nós não vamos parar. Aí eles eram levados para serem usados como entretenimento público, para serem devorados pelas bestas no Coliseu. Mas não porque eles eram cristãos, bonzinhos, e o mundo era malvado. Não era isso. Eles eram confundidos com canibais, com receitas satânicas que matavam pessoas para comer. Esse é o motivo pelo qual os cristãos eram levados até os coliseus. E como era exigido que eles negassem a religião deles, negassem os hábitos, negassem as práticas, e os cristãos tinham outro conceito fundamental de relação com Deus, e eles não negavam, então eles eram ou decapitados, ou queimados vivos, ou então servidos como alimentos para as feras. Porque eles não negavam a fé deles, e, ao mesmo tempo, do ponto de vista do público, do governo, essa questão de beber o sangue e comer a carne de seres humanos não é correto, porque deixa as pessoas, assim, em pânico. Então, a seita dos cristãos tinha que ser erradicada, porque eles faziam práticas do mal. E, inclusive, cada vez que tinha uma doença pública, uma pandemia, tudo era culpa dos cristãos, que praticavam bruxaria, comiam gente e bebiam sangue. Então, eles eram seres do mal, que professavam o mal e que causavam as pestes no Império. Então, eles eram perseguidos. Assim como hoje, por exemplo, não é, o pessoal, teve uma pessoa que veio aqui fazer um trabalho aqui em casa e falou assim, mas era a época das chuvas lá no Rio Grande do Sul, né? Ele falou assim, mas você sabe por que está acontecendo isso lá no Rio Grande do Sul? É porque eles praticam muita espiritismo, magia, macumbaria, coisas, né? O estado onde mais tem terreiros de espiritismo é no Rio Grande do Sul. E por isso que eles estão agora sofrendo essas consequências. Olha só, né, o conceito. Esse mesmo conceito era o conceito que os romanos tinham com relação aos cristãos na época. Toda pandemia, todo problema econômico, qualquer miséria que acontecesse, a culpa era dos cristãos. Por quê? Porque eles praticavam bruxaria. Qual? Bebiam sangue e comiam carne humana. Então, para os romanos, os cristãos eram o que as pessoas espíritas são para os cristãos evangélicos atualmente. Então, quer dizer, a coisa não muda muito, né? Assim, a coisa continua mais ou menos igual. E, fora isso, demorou muito tempo até que as pessoas entendessem que isso era metafórico, não era literal. Só que, eventualmente, você ouve, né, as pessoas falando que o sangue do cordeiro desce sobre mim, né? Aqui na própria canção está dizendo, eu beberei o sangue da sua coroa, eu beberei o sangue. Agora, imagina você fala isso daí, eu beberei o sangue, dentro de um ritual misterioso religioso. Como é que fica? Dá um probleminha técnico, não é? E o probleminha técnico era que eles... o Hitler, por exemplo, o Hitler não, na história da Europa, né, sempre que tinha uma peste negra, peste bubônica, quem eram os culpados? Os judeus. A caça às bruxas. Toda a miséria que acontecia, quem era o culpado? As mulheres. Aí pegava elas, queimavam, pegavam os judeus, matavam, expulsavam, não sei o quê. Sempre tem que ter
é o chamado boi de piranha, né? Quem mora aí, né, nos lugares onde tem esse sistema de transporte de animais, então tem que atravessar rio, que tem piranha, você solta um boi, as piranhas vão todas lá comer aquele boi e os demais passam. Então você tem que ter uma bruxa, é a caça à bruxa, né? Quando tem algum problema, quem é o culpado? Tem que ter um culpado a caça às bruxas. Então sempre é assim, tá? E um dos motivos que justificou as pessoas denunciarem os judeus, ajudarem o Hitler a prender os judeus, tinha fatores econômicos, você podia roubar o dinheiro dos judeus, e também tinha fatores do idealismo religioso, que os judeus teriam matado Jesus e tal, e que por conta do pecado que eles fizeram, todas as misérias que aconteciam na Europa eram culpa porque os europeus abrigaram os judeus. Então eles tinham que expulsar os judeus ou matar os judeus para ficarem livres desse pecado e livres das misérias. Então os judeus eram perseguidos, os cristãos eram perseguidos, os praticantes de religiões afro são perseguidos, enfim, por conta do conceito de que o pecado traz a miséria. Agora você pega a humanidade e joga lá atrás, que é fruto de um pecado original. Como é que essa humanidade é? Miserável. E qual é o culpado? Os nossos pais originais. Então nós estamos sempre atacando ou negando a nossa ancestralidade e tentando ao mesmo tempo ter paz e felicidade. É uma incongruência. Então a gente tem que arrumar a nossa cabeça em termos de conceitos, ou então viver as consequências relacionadas a isso aí, tá? Então sigo aqui. Eu beberei o sangue, né, da sua coroa e nos chamarão de louco por isso. Mas quem é que vai lutar pela nossa inocência? Quem é que consegue resolver esse problema? Quando estamos sempre negando a prova de que nós somos os próprios acusadores de nós mesmos. Quem consegue estabelecer justiça e paz quando nós lavamos as nossas mãos da verdade, que é a negação de que nós somos os algozes de nós mesmos, né? Nós nos acusamos, nós já nos taxamos como sendo impuros. Aí, finalmente, ela vem num cavalo branco, angelical, de forma angelical, linda, assim, e ao mesmo tempo sensual, né? Porque vai envolver as duas realidades, o prazer de existir com a busca da inocência, e o cavalo é branco. Não sei se vocês já ouviram falar no Cavaleiros do Apocalipse, como é que eles vão vir? Né? Vão vir... Olha, imagina você que você tem que amar. Nós temos que amar uma pessoa. Olha só. O que eles dizem para nós sobre Deus? Que ele nos afogou os nossos ancestrais, né? Nossos pais cometeram erros, e aí os descendentes eram piores, ainda mais mal criados, mais terríveis ainda. Ele ficou tão furioso que mandou afogar todo mundo. Abriu uma comporta lá, matou todo mundo afogado. Só tirou um grupinho lá. Beleza. Aí começou tudo de novo com esse grupo. Só que a promessa é qual do futuro? Matar todo mundo de novo. Como? Com peste, doenças e depois com fogo. Então, nós estamos no meio de uma situação em que nós temos que recuperar o nosso amor original e ter a aprovação de uma pessoa que já matou os nossos ancestrais afogados e que a promessa é que no futuro vai nos matar a todos, queimados. E os cavaleiros do Apocalipse, aquele que vai vir com a tocha final para incendiar tudo, é num cavalo branco, de forma angelical. Um anjo num cavalo branco. E aí, a canção no final, ela termina a canção, um anjo, né? Porque ela é lindinha, parecendo um anjinho, num cavalo branco. Quer dizer, indicando o nosso destino final. Como é que nós conseguimos ter paz e ser felizes e amar esse Deus com essa ideia de que ele é um assassino que vai nos queimar ou que já nos afogou? É o equivalente de amar um serial killer. O que significa isso? Síndrome de Estocolmo. Essa ideia que nós temos de amor de Deus está errada. O conceito que nós temos de Deus está errado. Produz medo. Nós precisamos de uma alternativa de compreensão de Deus para organizar e arrumar a nossa cabeça. Do contrário, o resultado vai ser sempre medo, ansiedade e não amor. O que nós dizemos de amor a Deus é amor religioso, é uma diplomacia para aplacar a ira, a fúria de uma pessoa que já disse que vai matar todo mundo com fogo. Como amar uma pessoa assim? Então, dependendo do tipo de coisa que você tem no coração, do tipo de coisa que você ouve, do tipo de coisa que entra na sua cabeça e metaboliza, o resultado vai ser um.
Então, a nossa ideia, né, os princípios védicos, o conhecimento védico, nós temos aqui, assim, como prerrogativa, a intenção, né, de apresentar uma alternativa de compreensão de Deus. Não apenas uma intenção, mas nós temos fundamentações, escrituras autorizadas para defender essa alternativa de compreensão de Deus. Isso não é uma criação mental da nossa cabeça. Existem os mestres, as escrituras. Eu não estou alegando para mim essa responsabilidade. Eu estou apenas apontando um fato que já existe, que é a alternativa de compreensão do Supremo, para melhorar a nossa cabeça e melhorar a cabeça da humanidade, porque o conceito que a humanidade tem de si mesmo, com base no conceito de Deus, que é o monopólio, né? Quando você vai falar em Deus, você só tem três vertentes, né? Ou você vai pensar Deus a partir dos judeus, ou você vai pensar Deus a partir dos muçulmanos, ou você vai pensar Deus a partir dos cristãos. Você não tem outra alternativa. É tipo um monopólio. Só que nós estamos apresentando uma alternativa, que é o conceito védico da compreensão do Supremo, que dá uma definição diferente como resultado final. É essa a prerrogativa. Nós não estamos tentando destruir nada, nós estamos apresentando uma alternativa e considerando que os resultados colaterais, que as ideias presentes geram de efeitos perniciosos em termos individuais e de grupo. Então, uma análise de maneira sistemática tem que ser feita para ver os resultados que um comportamento está gerando. Isso a gente faz em termos individuais, nas nossas relações sociais, numa empresa. Se você ficar investindo de maneira errada, dá sempre prejuízo. Empresários vão mudar a forma de agir para poder ter lucros. Isso significa adaptação, inteligência, evolução. Então, aqueles que aprendem o conceito, a explicação védica sobre o processo da criação, o motivo pelos quais as almas interagem na incubadora, que é a simulação que nós chamamos de mundo material, é muito mais apropriado para produzir um ser humano saudável, capaz de amar a Deus integralmente, não apenas diplomaticamente dentro de uma religião, mas organicamente como ser real, por apreciação. Então, aí essa é a sugestão, tá? Todos estão livres para seguir nos caminhos que desejam, mas também, como nós estamos num país livre, nós podemos fazer a divulgação e a amplificação daquilo que nós entendemos como sendo o melhor para o bem-estar da humanidade. Essa é a responsabilidade dos rishis, essa é a responsabilidade dos pensadores, essa é a responsabilidade dos representantes do conhecimento védico ou da Suprema Pessoa, né, que é conhecida dentro dos Vedas como Vishnu ou Krishna. Eventualmente, né, existe essa alternativa aí de nomes que você desejar. Tá? Então, aqueles que têm paciência, ou seja, quem viver verá, né, como se diz o ditado. Então, aqueles que têm a paciência e assim, a boa vontade de aprender sobre o conceito védico, terá à sua disposição uma alternativa de compreensão do Supremo. Isso pode te libertar desse trauma da infância coletiva, da humanidade, que já estigmatizou você como um ser, resultado de um pecado, portanto, um ser contaminado e imprático para amar ou ser amado. Isso é uma questão. Se houver uma alternativa de interpretação, eu sou um pensador, não tenho problema nenhum com conhecimentos. Pode ser apresentado. Mas essa versão de interpretação, que não é uma exclusividade minha, qualquer um de vocês pode observar isso daí, ela procede, é baseada na coerência, ela é baseada no bom senso, tá? Então ela é fundamentada. Agora, é preciso de uma alternativa. E para isso você tem que conhecer a alternativa. É por isso que nós estamos insistindo no cultivo de conhecimento constantemente, porque se você tiver conhecimento, você tem mais liberdade, que você pode ter poder de escolha. E aí você pode escolher entre uma coisa boa e uma coisa melhor. Ou escolher entre uma coisa ruim para uma coisa melhor, de uma coisa melhor para uma coisa excelente. Discriminação é autoconhecimento. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta?
Procede. Pode comentar. Gostaria de primeiramente agradecer por essa aula magnífica. Por esse lado eu realmente não tinha pensado ainda. Essa música ela traz muitas chaves que nós podemos aplicar também na nossa vida. Mas gostaria só de falar um pouco sobre a percepção da minha aula, ou da aula do meu entendimento depois da sua aula, é que realmente fica um pouco difícil a gente se sentir amado ou amar um ser que é ameaçador. E o que a consciência de Krishna traz para nós é que Krishna é justamente o oposto. E por isso que a consciência de Krishna é doce para nós. Então, gostaria de agradecer pelo senhor belíssimamente, magnificamente e de uma forma muito paciente nos ensinar sobre todas as coisas. Eu sou muito grata. Hare Krishna. Hare Krishna. Muito bem. Alguém mais? Ou podemos ouvir novamente a aula? Vou até já trazer ela de volta para cá. A aula não, né? A música. A música em si é a aula. Eu só, assim, desmembrei ela, né? Para facilitar para a gente ver, né?